Tem a palavra, você vai lá ou vai aqui mesmo? Vai cá? Então pronto. Boa tarde a todos, muito obrigado, meu caro Glauco, professora Cora, queridos amigos da plateia, meus amigos Borges, aqui de Goiânia, muito obrigado por ter me convidado para esse evento. Quando eu fui convidado no ano passado, eu pensei que era um evento pequeno, um evento nacional, eu não tinha a dimensão de que eu estava ao lado de gigantes do processo pan-americano, grandes processualistas brasileiros, grandes processualistas pan-americanos aqui presentes, e eu me senti um pouco, assim, muito prestigiado por compor esse time, e um pouco, como diríamos nós, nordestinos, um pouco avexado por a responsabilidade talvez seja muito grande. Espero que possa contribuir com alguma reflexão. Meus caros, o tema não pode ser um tema mais clássico do que discutir a coisa julgada. Há um pensamento muito famoso de Kiovenda, que há 100 anos dizia que já não seria mais possível escrever nada sobre coisa julgada, ou falar nada sobre coisa julgada 100 anos atrás. Veja que estamos falando, e são vários os temas, várias as discussões, e certamente não as resolveremos aqui, e pelos próximos 100 anos outras tantas virão. Para poder me posicionar se a coisa julgada é um dogma ou um paradigma, eu queria levantar algumas premissas teóricas. A primeira delas é a seguinte. Partindo da premissa de que há 3 funções estatais clássicas, a função de legislar, a função de administrar e a função de julgar, eu gostaria de pedir a atenção dos senhores para uma circunstância que é marca e exclusividade da função jurisdicional. A função jurisdicional é a única das 3 apta a controlar as outras 2 e não ser controlada por nenhuma das outras 2. Observem que a atividade legislativa não pode interferir na decisão judicial. Observem que a atividade administrativa não pode interferir na decisão judicial. Notem, porém, que a função jurisdicional controla a constitucionalidade das leis, a função jurisdicional controla a validade e o mérito de atos administrativos. Quer dizer, é papel da atividade jurisdicional exercer o controle das demais funções do Estado e não ser controlada, em seu mérito, por nenhuma das outras funções. Isso, meus caros, é um apanágio da função jurisdicional. É dela marca exclusiva. Agora, há um outro apanágio da função jurisdicional, que deve ser compreendido ao lado deste primeiro. É que exatamente pelo fato de a função jurisdicional ter de falar por último, ter de dizer sobre o problema jurídico a última solução, é preciso que a solução dada pela função jurisdicional seja, a partir de determinado momento, indiscutível. Já que cabe ao judiciário, já que cabe aos tribunais, cabe àquele que detém a função jurisdicional dizer por último, controlar o exercício de todos os outros poderes, é preciso que esse dizer, é preciso que essa solução chegue em um determinado momento e se torne indiscutível. Surge a coisa julgada. Só que a coisa julgada, meus caros, ela é um limite não só à lei, ela é um limite não só à atividade administrativa. A coisa julgada é um limite ao próprio exercício da atividade jurisdicional. Porque se a jurisdição ela é uma função que só se controla jurisdicionalmente, ou seja, eu só posso controlar decisões jurisdicionais por meio da jurisdição, já que eu disse a vocês que a legislação não pode controlar, a administração não pode controlar. Então, as decisões jurisdicionais só se controlam jurisdicionalmente. Não se poderia permitir que a jurisdição pudesse rever o que ela própria fez indefinidamente. Porque se fosse atribuído ao poder jurisdicional
o poder de dizer tantas e quantas vezes entendesse conveniente ou necessário a respeito da solução daquele problema, o problema jamais seria resolvido. Então houve a necessidade de se fazer o seguinte: os senhores dizem por último, e dizem por último inclusive para a própria jurisdição. Então a coisa julgada é um limite político ao exercício da função jurisdicional. Não é só um limite político ao exercício da função legislativa ou da função administrativa. É um limite político ao exercício da própria função jurisdicional. Essas duas características são marcas exclusivas da atividade jurisdicional. Eu não posso falar de coisa julgada legislativa, não posso falar de coisa julgada administrativa, a não ser como metáfora. A não ser como metáfora. Rigorosamente, a coisa julgada é sempre um atributo das decisões jurisdicionais. Pois bem, a coisa julgada, porém, não é um dado da natureza, nem é um imperativo lógico. A coisa julgada não se encontra em um pomar, não se encontra na rua, nem é uma exigência lógica da atividade jurisdicional. A coisa julgada é um instituto que foi construído pelos homens. Ela foi construída a partir das necessidades que nós, seres humanos, tivemos e percebemos. Quer dizer, nós sentimos a necessidade histórica de dar um limite ao exercício da função dos tribunais. E essa nossa necessidade foi suprida com esse Instituto da Coisa Julgada, que não é novo, mas também ele não é pré-histórico. Ele não é novo, mas também não é pré-histórico. Ele é um instituto que foi construído com a civilização antiga, mas se consolidou na civilização moderna, na civilização da Idade Média e na civilização moderna. Então, é muito importante dizer isso, porque se a coisa julgada não é um dado da natureza, nem é um imperativo lógico, porque nada impede logicamente que um sistema viva sem coisa julgada, nada impede, do ponto de vista lógico, não há nenhum impedimento. O direito canônico, por exemplo, tem coisa julgada em muito poucas situações. Há inúmeras situações de direito canônico que não tem coisa julgada. Então não há um imperativo lógico que haja coisa julgada, nem é um dado da natureza. Não posso dizer que a coisa julgada seja um dogma. Dogma ela não é. Se a coisa julgada é um instituto, é uma garantia, é um direito, enfim, é uma situação jurídica construída pelos homens, posta pelos homens após um processo político de discussão, ela pode ser revista e repensada e rediscutida. Então, se ela pode ser revista, reconstruída, redefinida, redimensionada, ela não é dogma. Ela não é dogma. Pois bem, então me parece que não é dogma por isso. Agora, a coisa julgada me parece que é um paradigma. Ela é um paradigma daquilo que a sociedade ocidental, eu vou falar sobre a ocidental, a sociedade ocidental entendeu nos últimos 800 anos como mínimo para a estruturação de um processo devido, um processo justo. Um processo justo, essa noção tão aberta, tão etérea, e que se constrói há tantos anos, desde do decreto feudal de 1047, salvo engano, desde o decreto feudal de 1047 de Conrado II na Normandia, se fala da necessidade de se construir um processo que seja à época devido, né? Um processo justo à época, mas obviamente sendo construído ao longo desses quase 1000 anos de história. Nesses quase 1000 anos de história, um dos elementos que compõe o processo devido foi, sem dúvida nenhuma, a coisa julgada. Agora, a coisa julgada, que compõe a noção de processo devido, não significa ser intransponível, absoluta, inexpugnável. É claro que nós mesmos, nesse período histórico, percebemos que havia situações que exigiam que a coisa julgada pudesse ser controlada, para evitar um abuso no exercício da função jurisdicional. Então, cada ordenamento, cada país, cada direito positivo, criou os seus instrumentos de controle da coisa julgada. De modo que, eu posso dizer que praticamente não há um sistema em que não se possa, de alguma maneira, controlar a coisa julgada. Assim como praticamente não há um sistema em que não haja coisa julgada. Então, a coisa julgada é quase que um dado presente na civilização ocidental, assim como também, a gente pode dizer,
que a revisão da coisa julgada, o controle da coisa julgada, também é um dado presente na civilização ocidental. O problema é saber como é que se faz esse controle. No Brasil, especificamente no Brasil, o sistema de controle da coisa julgada é muito complexo. Não é um sistema simples. Pelo menos não hoje em dia. Quando o nosso Código de Processo saiu em 73, a ideia é que ele fosse um sistema simples. Quer dizer, que você pudesse controlar a coisa julgada por meio de um instrumento chamado de ação rescisória, como todos nós brasileiros, instrumento que todos nós brasileiros conhecemos, a ação rescisória, que é um instrumento de revisão da coisa julgada muito amplo, porque permite revisão da coisa julgada por questões de justiça e por questões formais. Então, veja, professora, que nós podemos rever a coisa julgada aqui, seja por questões de validade, seja por questões formais, mas também por questões de justiça, e não necessariamente de injustiça constitucional, pode ser violação à lei infraconstitucional, desde que façamos isso num prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Esse é um instrumento típico e o mais conhecido de revisão da coisa julgada. Só que há outros. Ao lado da rescisória, o mais famoso, nós temos a possibilidade de revisão das sentenças que contiverem erros materiais. Erros materiais podem ser controlados, podem ser consertados, podem ser revistos sem prazo. Ao lado da correção de erros materiais e ao lado da rescisória está a querela nullitatis, que é a possibilidade de invalidar sentenças proferidas contra o réu que não tenha sido citado ou que tenha sido citado invalidamente. Se a sentença, a decisão judicial é proferida contra o réu que não compareceu a juízo, por não ter sido citado ou por ter sido citado invalidamente, essa sentença ela tem um defeito tão grave que pode ser controlada a qualquer tempo, independentemente de ação rescisória. Então é um outro meio de revisão da coisa julgada, só por questões formais, só por questão formal, falta de citação ou citação nula, se o processo ocorreu a revelia. Então, é só por questão formal, difere da rescisória, por isso, que a rescisória é por questão formal e substancial, e não tem prazo. Difere da rescisória, porque a rescisória tem prazo de 2 anos. E há um quarto instrumento de revisão da coisa julgada entre nós, que é o da revisão da coisa julgada, que se funda em lei ou em ato normativo, tido pelo Supremo como inconstitucional. Se a base da decisão for uma lei ou um ato normativo que o Supremo Tribunal Federal entendeu como inconstitucional, é possível rever essa coisa julgada. Esse é um instrumento mais novo de revisão da coisa julgada entre nós, é o mais recente, ainda é um instrumento que ainda está sendo amadurecido pela jurisprudência e pela doutrina. Há muitas lacunas nesse instrumento de revisão da coisa julgada, ele é muito complexo, não teria condição de falar sobre ele aqui, até porque faltam 6 minutos e 47 segundos para terminar. Nunca tinha visto isso aqui, eu achei muito bom. Isso aqui realmente é assustador. É assustador. Então, para poder aproveitar o resto de tempo que me falta, eu não vou poder falar sobre isso, mas eu gostaria muito que os senhores compreendessem a complexidade do nosso sistema de revisão da coisa julgada. De modo que eu posso dizer tranquilamente que a coisa julgada no Brasil, ela ou foi relativizada pelo legislador em várias situações. Então dizer que a coisa julgada no Brasil, ela pode servir para manter injustiças, para perpetuar atrocidades, me parece um pouco retórico, porque eu posso controlar a decisão judicial recorrendo dela. E tem vários recursos para isso. Terminou o processo, ainda tem mais esse arsenal, que é um verdadeiro arsenal, que é substantivo coletivo de armas, eu acho, ou de munição, hein? A Câmara tem um especialista em substantivo coletivo, deve ser substantivo coletivo de armas. Então, nós temos um verdadeiro arsenal contra a coisa julgada, que pode ser revista, claro que de uma forma mais simples ou mais complexa. Pois bem, chegamos ao outro ponto. Não obstante tudo isso, não obstante ser a coisa julgada um apanágio da jurisdição,
Não obstante ser a coisa julgada uma característica que estrutura o processo justo, pelo menos entre nós. Não obstante perceber que todo direito positivo tem os seus instrumentos de revisão da coisa julgada, e o nosso brasileiro também tem, e que o nosso sistema é um sistema complexo, não obstante tudo isso, há ainda quem pregue a possibilidade, aqui no Brasil, de revisão atípica da coisa julgada. Isso, para quem não é brasileiro, deve ser uma coisa absurda de ser compreendida. Então eu preciso explicar um pouco mais. Há um movimento teórico no Brasil, com repercussão na jurisprudência, que permite que a coisa julgada seja revista atipicamente, ou seja, em situações não contidas nesses 4 instrumentos de revisão que eu mencionei. Se fora desses 4 instrumentos de revisão, ainda seria possível rever a coisa julgada atipicamente. Em que situações, Fred? Como é atípico, eu não saberia dizer. São situações atípicas. Algo do tipo. Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. O problema é exatamente esse. Se é revisão em situações atípicas, pode ser quaisquer. Então, fala-se que é possível rever a coisa julgada quando ela for manifestamente injusta. Manifestamente injusta. É muito difícil para mim, a não ser para fins retóricos, ver o que significa uma coisa julgada manifestamente injusta. O que é manifestamente injusto e não foi visto pelo juiz, não foi visto por um tribunal em grau de apelação, não foi visto em recurso especial no STJ ou em recurso extraordinário no Supremo, e mesmo se ninguém viu, 2 anos para você propor uma rescisória para combater essa manifesta injustiça, que exatamente por ser manifesta, era muito clara e você devia estar tão chateado com ela, que já deveria entrar com a rescisória logo de cara, mas não, 2 anos para poder rescindir. E, mesmo assim, continua sendo manifesta a injustiça. E o que garante que essa segunda decisão sobre aquele caso já julgado também não vai ser manifestamente injusta, de modo que também ela poderá ser revista sob a alegação de ser manifestamente injusta, e aí, matematicamente falando, iremos ao infinito. Então, data vênia, eu sei que meus grandes mestres meus e luminares do pensamento processual brasileiro defendem a relativização atípica, mas não dá. E vejam que eu posso ser acusado de tudo. Podem me xingar à vontade. Mas não pode dizer que eu sou um sujeito conservador. Eu não sou um sujeito conservador. Nada do que eu escrevo se encaixa num perfil de processualista conservador. Mas eu não posso aceitar, não posso defender, não me parece razoável defender que a doutrina possa criar um meio de revisão da coisa julgada. A doutrina pode opinar, e acho que esse movimento todo teve essa utilidade, opinar no sentido de que é preciso melhorar, aprimorar as hipóteses de revisão da coisa julgada. Acho que é o caso. Sinceramente, eu acho que é o caso. E esse 4º instrumento de revisão da coisa julgada veio disso. Ele é produto deste movimento. Ele já é um produto de direito positivo que veio depois dessas discussões. Agora, permitir que, mesmo fora disso, se possa rever atipicamente, não dá. Então, eu sou completamente contrário, mas completamente contrário à relativização atípica da coisa julgada. Completamente. Agora, sou favorável a que se revise a coisa julgada tipicamente, se ampliem os casos, etc. Agora, falta 1 minuto. Então, continuando. Eu preciso falar só isso. Acho que nós temos desafios mais interessantes a vencer sobre coisa julgada. Quais são os desafios para mim? Naturalmente nós, latino-americanos, nós temos, entre aspas, dois dogmas teóricos sobre coisa julgada que têm que ser superados. Totalmente superados. Primeiro, de que a jurisdição voluntária não faz coisa julgada. Isso é um dogma teórico sem nenhum fundamento, data máxima vênia. Dizer que a jurisdição voluntária não tem aptidão para coisa julgada é um dogma, ninguém discute isso, tem que se aceitar. E eu dou um exemplo. Se eu pedir para mudar meu nome, porque meu nome me enxovalha, é jurisdição voluntária. Eu peço para mudar sob o fundamento de que ele me enxovalha. O juiz nega. Eu posso repetir esse pedido 40 vezes?
até que o juiz se compadeça do meu sofrimento e me autorize a mudança do meu nome? Isso não tem sentido. E o outro dogma, precisamos, meu caro Câmara, e eu sei que você vai nessa linha, precisamos defender, e Bedak também certamente, a coisa julgada das decisões de conteúdo processual. Decisões de conteúdo processual, decisões que invalidem o processo, devem, a meu ver, fazem, mas é preciso que a gente difunda a ideia de que fazem coisa julgada. Só que aí, percebam, é a coisa julgada da questão processual. Não é a coisa julgada do mérito, porque não foi examinado. É a coisa julgada da questão processual. Então, se um processo é extinto por um defeito da petição inicial, extingue-se, coisa julgada de que a petição inicial tem defeito. Eu não posso simplesmente repetir aquela petição inicial. Eu tenho que consertar o defeito e propor demanda. É preciso ir além e acolher o pensamento do nosso querido amigo de todos aqui, Luiz Eduardo Mourão, que defende um livro que foi publicado há pouco tempo, que decisões processuais, assim como decisões materiais, fazem coisa julgada, cada qual do seu objeto. Decisão de mérito faz coisa julgada de mérito. Decisão processual faz coisa julgada da questão processual que foi resolvida. Esses são dois dogmas que a doutrina latino-americana não quer enfrentar. Simplesmente aceita como sendo assim e não consegue resolver problemas práticos graves. Meu caro Câmara, o sujeito entra com mandado de segurança. Só que depois do prazo do mandado de segurança, 120 dias. O juiz diz, passou 120 dias, não cabe mandado de segurança. O sujeito pode entrar com outro mandado de segurança? É processual a decisão. Vai entrar com outro mandado de segurança? Não pode. Há coisa julgada de que se perdeu o prazo para entrar com mandado de segurança. É uma coisa julgada de conteúdo processual. Rigorosamente, é uma coisa julgada formal. Isso sim que deve ser compreendido como coisa julgada formal, ao lado da coisa julgada material, que é a coisa julgada sobre as decisões de mérito. Então, essas duas vertentes teóricas, me parece que são importantes para nós pensarmos e aprimorarmos o paradigma da coisa julgada. Muitíssimo obrigado.